Durante mais de 2000 anos, bilhões de pessoas foram ensinadas a mesma história, que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade de seus pecados. Mas, e se essa história não for exatamente verdadeira? E se por trás do símbolo da cruz existir uma manipulação que moldou o destino espiritual de toda a civilização ocidental? Hoje, você vai descobrir por que Jesus não morreu pelos seus pecados. E qual é a verdadeira mensagem que foi escondida de você por séculos? Por que nos foi ensinado que Jesus morreu para nos salvar? Por que a sua morte é o centro de toda uma religião? Para entender isso, precisamos voltar muito mais no tempo do que o nascimento de Cristo. A ideia de um Deus que morre pela salvação da humanidade não surgiu com Jesus. Ela é muito mais antiga. A mitologia de diversas civilizações antigas já carregava o arquétipo do Deus sacrificado, uma figura divina que sofre, morre e muitas vezes ressuscita. E essas histórias têm uma função clara: lidar com a dor humana, com o medo da morte e com o mistério da existência. No Antigo Egito encontramos o mito de Osíris, assassinado por seu irmão Sete e ressuscitado por sua esposa Ísis. Osíris simbolizava o ciclo da vida, morte e renascimento, ligado ao Nilo e à fertilidade. Sua morte não era pelos pecados de ninguém, mas representava os ritmos da natureza e da alma humana. Já na Grécia Antiga, havia Dionísio, o deus do vinho, da festa e também da loucura e da transcendência. Ele era despedaçado e renascia, um símbolo poderoso da dissolução do ego e da expansão da consciência. Na Pérsia, o culto a Mitra já falava de um salvador que realiza uma ceia com seus seguidores, nasce de uma virgem e ascende aos céus. Não por acaso, Mitra também era adorado por soldados romanos no tempo de Jesus. Ele era considerado um redentor, embora sua missão não fosse levar os pecados do mundo, mas ajudar os homens a alcançar a luz pela disciplina e coragem interior. Esses mitos possuem um padrão arquetípico profundo, que fala de transformação, morte simbólica e iluminação. A morte do Deus nesses contextos não era um sacrifício exigido por um Deus irado. Era uma metáfora da jornada espiritual do ser humano, que precisa morrer para o mundo para renascer em uma nova consciência. O problema começa quando esse símbolo é distorcido e literalizado. Quando uma metáfora espiritual se transforma em dogma. A religião institucionalizada percebeu o poder dessas narrativas, não como caminhos para o despertar interior, mas como ferramentas de controle social. A ideia de que um Deus precisa morrer para aplacar a ira de seu próprio Pai cria uma teologia baseada na culpa, no medo e na dívida espiritual. E a dívida, claro, só pode ser paga através da intermediação de uma autoridade: a Igreja. No contexto do judaísmo do Segundo Templo, o sacrifício de animais era prática comum. Um cordeiro era oferecido para purificar pecados, num sistema ritual estabelecido há séculos. Com a destruição do templo em 70 d.C., os cristãos reinterpretaram a morte de Jesus como o último e definitivo sacrifício, substituindo o templo físico por um templo teológico e os cordeiros reais por um cordeiro simbólico, o próprio Jesus. Mas há algo mais profundo aqui. Nos primeiros anos do cristianismo, existiam diversas interpretações sobre quem era Jesus e o que sua vida significava. Alguns grupos, como os gnósticos, viam a crucificação não como um ato de redenção cósmica, mas como a violência brutal do sistema contra um homem iluminado. Para eles, o importante não era a morte física de Jesus, mas sua mensagem de luz, liberdade e despertar interior. Contudo, com o tempo, a vertente da fé que mais interessava ao Império Romano começou a ganhar força. Aquela que centralizava o poder na figura de um salvador externo, criava culpa coletiva e exigia submissão à hierarquia eclesiástica. Foi essa versão que sobreviveu, foi canonizada e se tornou a base do cristianismo ocidental. Hoje repetimos sem pensar: Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas será que compreendemos o peso e a origem dessa frase? Essa afirmação não vem diretamente de Jesus. Não há um único momento nos evangelhos em que ele diga isso com clareza.
Quem sustenta essa ideia são, sobretudo, as interpretações teológicas de Paulo de Tarso e, posteriormente, os padres da Igreja, como Agostinho e Tomás de Aquino. O que antes era símbolo da jornada interior se tornou uma exigência de fé. Acredite que ele morreu por você ou será condenado. Assim, ao longo dos séculos, a mensagem transformadora de um mestre espiritual que falava de amor, perdão, não violência e despertar da consciência foi substituída por uma doutrina de sangue, cruz e submissão. Não estamos dizendo que Jesus não morreu, mas questionando o porquê e o que nos foi contado sobre isso. E se ele não morreu para nos salvar de nossos pecados? E se a ideia de pecado original for uma criação posterior, feita para nos convencer de que já nascemos errados e precisamos de um intermediário divino? A verdadeira pergunta que precisamos fazer é: a quem interessa essa narrativa? Porque quando você acredita que está quebrado, que carrega uma culpa desde o nascimento, você se torna eternamente dependente de quem diz ter a cura. Essa é a base da narrativa do sacrifício. Um Deus que sangra para que você se sinta indigno por dentro. Mas nunca desperte o Deus que habita em você. Muito se fala sobre o que Jesus fez, mas pouco se discute sobre o que ele de fato ensinou. A maioria das pessoas conhece um Jesus que foi moldado pelos dogmas da Igreja e não pelo conteúdo real de seus ensinamentos. A imagem dominante é a de um redentor ensanguentado, que veio ao mundo com a única missão de morrer para perdoar os pecados da humanidade. Mas e se essa versão for apenas parte da história? Ou pior, uma distorção conveniente? E se o verdadeiro ensinamento de Jesus fosse tão libertador que teve que ser escondido por aqueles que construíram a religião em seu nome? Para começar, precisamos olhar além da Bíblia tradicional. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escolhidos entre dezenas de outros textos. Muitos evangelhos que circularam nos primeiros séculos foram descartados, perseguidos e rotulados como heresia. Mas graças a descobertas arqueológicas, como os manuscritos de Nag Hammadi, encontrados em 1945 no Egito, hoje podemos acessar textos antigos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Felipe e outros que revelam um Jesus profundamente diferente. Nesses textos, Jesus não aparece como um salvador sacrificial, mas como um mestre iluminado, um iniciador que convida seus discípulos a encontrar o reino de Deus dentro de si mesmos. Sim, dentro. Não no céu, nem em uma igreja, nem após a morte, mas aqui e agora, acessível através da consciência desperta. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus diz: "Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e sois essa pobreza." Esse ensinamento ecoa contradições místicas do Oriente e do Ocidente. A salvação não é uma dádiva externa, mas um processo interno de autoconhecimento. Em vez de ensinar que o ser humano nasce manchado por um pecado original, Jesus afirma que todos têm uma centelha divina, uma luz escondida sob as camadas do ego e da ilusão. Ele convida os seus seguidores a despertarem, a abandonarem a dependência cega de regras externas e a buscarem a verdade viva. É por isso que, para os gnósticos, o verdadeiro inimigo do ser humano não era o pecado, mas a ignorância espiritual. E a missão de Jesus não era morrer, era ensinar, despertar, abrir os olhos daqueles que viviam adormecidos sob o domínio das autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Mas esse tipo de ensinamento era perigoso. Um mestre que diz que Deus está em você, que a verdade não está em templos de pedra, mas no coração de cada ser humano. Esse homem desestabiliza impérios. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele desafiou a hipocrisia dos fariseus, criticou os sacerdotes que cobravam por rituais, expulsou os vendilhões do templo, aproximou-se dos marginalizados, ensinou em parábolas e falava de uma liberdade interior que nenhuma prisão poderia conter. No entanto, com o passar dos séculos, essa mensagem foi sistematicamente domesticada. Ao invés do Jesus revolucionário da consciência, foi erguido um Cristo obediente, centralizado na dor da cruz e não no poder da palavra.
A igreja que se formou após o Concílio de Nicéia, no século IV, precisava de um salvador que legitimasse sua autoridade, não de um guia que colocava Deus dentro do indivíduo. Por isso, os evangelhos gnósticos foram considerados heréticos, queimados, banidos, ocultados. A figura de Maria Madalena é um exemplo claro disso. Nos textos alternativos, ela é retratada como a discípula mais próxima de Jesus, aquela que compreendia sua mensagem espiritual de forma mais profunda. Em muitos trechos, os outros apóstolos demonstram ciúmes dela, o que pode ter motivado sua marginalização posterior. Ao longo da história, ela foi transformada injustamente numa prostituta arrependida, uma manobra clara para diminuir o poder feminino no cristianismo original. E o que isso nos mostra? Que o ensino real de Jesus não era baseado em dogmas fixos, nem em submissão a uma instituição. Era uma chave viva, um caminho de libertação pessoal. Ele dizia: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas a verdade sobre o quê? Sobre Deus? Sobre o mundo? Sobre o bem e o mal? Não. A verdade sobre quem você realmente é. Esse era o segredo mais perigoso de todos. Que você não precisa de intermediários entre você e o divino. Que o reino de Deus não é um lugar, mas um estado de consciência. Um estado que você pode atingir aqui, agora, sem precisar de dogmas, sem culpa, sem medo. Jesus foi um libertador espiritual. Mas o sistema que se formou em seu nome escolheu prender em vez de libertar. Para entender por que a imagem de Jesus como um salvador sangrento se tornou dominante, precisamos olhar para a história, especialmente para o século IV, quando o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e passou a ser uma ferramenta de poder imperial. Até o ano 313 d.C., os cristãos eram minoria no Império Romano, muitas vezes tratados como subversivos e hereges. Seus ensinamentos sobre amor ao próximo, fraternidade e igualdade social contrariavam os valores hierárquicos e militaristas de Roma. Mas isso mudou quando o imperador Constantino percebeu que poderia usar a fé cristã como cola ideológica para unir seu império em crise. O ponto de virada foi o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo. Mas a verdadeira transformação veio pouco depois, com o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Convocado pelo próprio Constantino, esse concílio não teve como objetivo descobrir a verdade espiritual, teve como meta padronizar o cristianismo e criar uma doutrina oficial que servisse aos interesses do Estado. Na época, existiam diversas correntes cristãs: gnósticos, ebionitas, marcionitas, docetistas e muitas outras. Cada uma com interpretações distintas sobre quem era Jesus, o que ele ensinou e qual era o significado de sua morte. Algumas o viam como um mestre iluminado, outras como uma manifestação simbólica da divindade, e ainda outras acreditavam que ele sequer tinha um corpo físico, sendo pura manifestação espiritual. Mas a vertente que acabou prevalecendo foi aquela mais literal, hierárquica e institucionalizada. Essa vertente apresentava Jesus como o Filho unigênito de Deus, nascido para sofrer e morrer como expiação dos pecados da humanidade. Era uma narrativa simples, impactante e extremamente útil para criar culpa coletiva e, com isso, submissão às autoridades religiosas e civis. A construção do dogma da morte redentora de Jesus foi um projeto político. Ao transformar a crucificação, um ato de violência do Estado, em um sacrifício divino necessário, o Império conseguiu inverter a narrativa. O que antes era um crime se tornou um plano divino. Em outras palavras, Deus precisava que Roma matasse Jesus para que a humanidade fosse salva. Um raciocínio profundamente contraditório, mas eficaz para legitimar a cruz como símbolo sagrado e, principalmente, para legitimar o poder da nova Igreja Imperial. A partir daí, nasce um cristianismo dogmático, estruturado, centrado em hierarquias, rituais e controle da fé. Surgem os credores da salvação, bispos, sacerdotes e teólogos que dizem ser os únicos capazes de interpretar os mistérios de Deus.
O resultado disso é o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana como braço espiritual do Império. A espiritualidade, que antes era experiência interior, mística e livre, tornou-se um sistema jurídico-teológico. O sagrado foi institucionalizado e Jesus foi transformado de mestre vivo em ídolo sangrento. A teologia que se consolidou afirmava que o ser humano nasce pecador, que não pode se salvar sozinho e que apenas aceitando o sacrifício de Cristo e obedecendo à Igreja seria salvo. Ou seja, uma espiritualidade baseada no medo, na obediência e na dependência. Mas não se tratava apenas de fé. O novo cristianismo servia perfeitamente aos objetivos de Roma. Unificava um império multicultural sob uma doutrina única. Dava autoridade moral aos imperadores, que agora eram vistos como escolhidos de Deus. Eliminava dissidências. Qualquer visão diferente era rotulada como heresia e perseguida com violência. Os evangelhos que não seguiam essa linha foram declarados heréticos. Textos como o Evangelho de Tomé, o de Maria Madalena, o de Judas e muitos outros foram escondidos ou destruídos. Suas mensagens de iluminação pessoal, autoconhecimento e acesso direto ao divino foram silenciadas. Afinal, uma pessoa que sabe que pode se conectar com Deus por conta própria não precisa da igreja. E isso era perigoso. E assim, a mensagem de Jesus foi amputada. O amor incondicional virou doutrina moral. A liberdade espiritual virou catecismo. O reino de Deus, em que Jesus dizia estar dentro de nós, foi deslocado para um céu distante, controlado por autoridades religiosas. A religião que nasceu para libertar os humildes se transformou num instrumento para controlar consciências. A figura do Cristo cósmico, que nos chama à transcendência, foi reduzida a um cordeiro sacrificial, eternamente pendurado numa cruz. Essa distorção não foi um erro de interpretação, foi uma estratégia consciente de apropriação espiritual. E o mais chocante, muitos cristãos hoje seguem uma versão de fé criada não por Jesus, mas por um imperador pagão que nunca foi batizado até seu leito de morte. Constantino não buscava o despertar da alma, buscava estabilidade política. O que Jesus realmente ensinou começou a desaparecer dos púlpitos, substituído por credos, dogmas e promessas de salvação condicionais, condicionadas, claro, à obediência. Imagine nascer acreditando que já está condenado, que por existir você já carrega um peso espiritual, que há algo de fundamentalmente errado em você, algo que só pode ser redimido por meio do sofrimento de outro ser. Agora imagine que essa ideia foi implantada na mente de bilhões de pessoas ao longo de mais de 2 milênios. Essa é a base da mentira que criou culpa coletiva. O cristianismo, tal como foi moldado após o Concílio de Nicéia, estabeleceu uma doutrina que afirma: todos nascem em pecado, herdeiros da culpa de Adão e Eva, e por isso necessitam de um Salvador externo. Essa doutrina é chamada de pecado original. Uma ideia que nem Jesus, nem os judeus da sua época ensinavam. O conceito do pecado original surgiu com mais força nos escritos de Santo Agostinho, no século IV, exatamente quando o cristianismo se fundia com o poder imperial. Para Agostinho, o simples fato de nascer já era um ato manchado pelo pecado da desobediência humana. Essa mancha só poderia ser lavada pelo sangue de Cristo e, claro, pela submissão aos sacramentos da Igreja. Essa crença introduziu na psique humana uma ferida profunda, a de que somos fundamentalmente inadequados. Essa ferida gera vergonha, submissão, passividade espiritual. Ela nos ensina desde cedo que não somos dignos de Deus por nós mesmos e que precisamos sofrer, nos arrepender e nos submeter para sermos aceitos. Mas pare por um momento e pense: que tipo de pai divino exigiria a morte do próprio filho para perdoar seus outros filhos? Como pode o amor absoluto exigir sangue como moeda de troca? Isso não é justiça divina, é chantagem espiritual. A crença na culpa herdada nos torna eternos devedores. Devedores de uma dívida que nunca fizemos. E essa dívida, dizem, só pode ser paga através da fé cega, da renúncia pessoal e da aceitação de uma narrativa que nos coloca como pecadores desde o berço. O resultado é um ciclo psicológico de culpa, medo e submissão.
Gera-se um rebanho de consciências que não questionam, não ousam buscar Deus dentro de si e vivem à mercê de autoridades espirituais que se dizem donas da verdade. Essa narrativa suprime a autonomia espiritual, transforma o indivíduo em um ser frágil, quebrado, que precisa ser consertado e cuja reparação só pode ser feita através da mediação de uma instituição religiosa. Mas o mais cruel é que essa culpa não é pessoal, é coletiva. Você não é culpado por algo que fez, mas por algo que foi feito milênios antes de você nascer. E se você questionar essa lógica, é acusado de orgulho, de heresia ou de rebelião contra Deus. Essa estrutura de pensamento está por trás de séculos de opressão religiosa. Períodos como a Idade Média, onde a igreja vendia indulgências para comprar perdão divino. A imposição do batismo infantil, onde até um bebê recém-nascido é considerado pecador. A culpabilização da sexualidade, do prazer e do corpo, vistos como manifestações do pecado carnal. O uso da dor, da penitência e da autoflagelação como meios de purgar o mal interno. Tudo isso se enraiza em uma ideia central. Você é culpado e precisa de alguém para sofrer no seu lugar. Mas o ensinamento original de Jesus não era esse. Jesus nunca falou sobre pecado original. Nunca disse que você nasceu errado. Pelo contrário, ele dizia, vós sois deuses, e que o reino de Deus está dentro de nós. Ele se aproximava dos considerados impuros, curava com o toque, com a palavra, com a compaixão. Ele não condenava, libertava. Ele não exigia sangue, oferecia presença, verdade e amor. A verdadeira mensagem de Jesus é profundamente contrária à teologia do medo. Ele não veio nos salvar de um castigo eterno, mas nos despertar de uma ilusão eterna, a de que somos separados de Deus e de que precisamos sofrer para merecer o amor divino. A culpa coletiva serve aos que querem controlar, porque quem se sente culpado não se sente digno, e quem não se sente digno não confia em sua própria luz. Esse é o verdadeiro roubo espiritual dos últimos 2000 anos. Não foi apenas Jesus quem foi crucificado, foi também a consciência humana, enterrada sob montanhas de dogmas, ameaças e mentiras bem organizadas. Mas agora, talvez, estejamos diante de uma nova cruzada. Não a das espadas, mas a da consciência. Uma jornada para resgatar aquilo que foi perdido. O poder de se reconectar com o divino sem medo, sem culpa, sem intermediários. Durante séculos, a cruz foi apresentada como o maior símbolo do cristianismo. Ela está nas igrejas, nas correntes que fiéis usam no peito, nos altares, nos rituais. Mas poucas pessoas param para se perguntar: o que a cruz realmente significa? A resposta mais comum é que ela representa o local onde Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Uma lembrança de dor, de sacrifício, de redenção. Mas essa é uma visão limitada e literal, construída, como vimos, por uma teologia que buscava controle e culpa. Na verdade, a cruz é um símbolo muito mais antigo e profundo do que o cristianismo. Milhares de anos antes de Jesus, a cruz já era usada como emblema espiritual em diferentes culturas do mundo. Na Suméria e na Babilônia, cruzes de 4 pontas apareciam como representações dos pontos cardeais e do equilíbrio cósmico. No Egito, o Anka, uma cruz com laço superior, era símbolo da vida eterna. Os druidas celtas utilizavam cruzes solares em seus rituais, representando o ciclo das estações, o movimento da natureza, a intersecção entre os mundos visível e invisível. A cruz, portanto, sempre foi um símbolo de união e transcendência. A linha vertical representa o espírito, a conexão entre o céu e a terra. A linha horizontal representa a matéria, o plano terreno, o tempo e o espaço. O ponto de encontro das duas é o centro do ser, o coração, onde o divino e o humano se encontram. Muito antes da crucificação ser usada como punição pelos romanos, a cruz já era símbolo do axis mundi, o eixo do mundo, o centro invisível onde tudo gira e tudo se conecta. Ela não era um símbolo de morte, mas de vida, equilíbrio e ascensão. Mas o que aconteceu com esse símbolo sagrado? Quando o cristianismo institucionalizou a cruz como instrumento de tortura, ele inverteu seu significado espiritual.
Transformou algo que representava união com o divino em um lembrete constante de dor, sangue e submissão. A imagem de Jesus crucificado, pendurado, sofrendo, com os olhos fechados e coroado de espinhos, foi usada por séculos para induzir culpa e medo. Ela sugere que a espiritualidade está ligada à dor, que o sagrado exige sacrifício, que o sofrimento é um caminho obrigatório para se conectar com Deus. Mas será que era isso que Jesus queria comunicar? Nos evangelhos apócrifos e nas tradições místicas, há pistas de que a crucificação deve ser compreendida simbólica e espiritualmente, não apenas como um evento histórico e físico. Para os gnósticos, por exemplo, Jesus não foi crucificado para pagar pecados, mas para demonstrar a morte do ego, o abandono da ilusão da separação entre o homem e o divino. A cruz, nesse sentido, é o lugar onde o eu morre e o ser real renasce. Esse entendimento aparece também em tradições orientais. No budismo, fala-se em morrer antes de morrer, abandonar as ilusões da mente antes da morte física. No hinduísmo, o conceito de moksha implica libertar-se da roda do sofrimento através da consciência desperta. Em ambos os casos, a transformação espiritual exige uma crucificação interior, a rendição do falso eu. E o que tudo isso tem a ver com o que foi ensinado a você? Tudo. Porque ao reduzir a cruz à morte de Jesus, o cristianismo romano roubou de você um símbolo de poder espiritual pessoal. Em vez de ser um lembrete da sua capacidade de se elevar, de morrer para as ilusões e renascer em verdade, a cruz virou um instrumento de culpa. Ela deixou de ser ponte e virou prisão. Por isso, é fundamental resgatar o sentido oculto da cruz. Em seu significado mais elevado, a cruz não é sobre Jesus, é sobre você. É sobre o ponto onde seu mundo interior e exterior se encontram, onde sua consciência se abre para o divino, onde sua matéria se encontra com o espírito. É no centro da cruz que você descobre que não precisa mais procurar Deus fora de si, porque a verdadeira ascensão acontece quando você compreende que o reino de Deus está aqui, agora, dentro de você. Essa é a chave escondida há milênios. Não se trata de rejeitar a história de Jesus, mas de compreendê-la de forma mais profunda e simbólica. Não como um evento de dor necessário para a sua salvação, mas como um convite à transformação interior. Jesus não veio para dizer, olhe para a minha dor. Ele veio para dizer, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, aceite sua jornada, atravesse sua sombra, morra para o falso eu e desperte para a luz que sempre esteve dentro de você. Essa é a cruz real. Não aquela pendurada nas paredes, mas a que está plantada no centro da sua consciência. Jesus não morreu pelos seus pecados. Essa é a mentira que, por séculos, apagou a luz de sua verdadeira mensagem. Ele não veio instaurar culpa, veio libertar. Não apontou o dedo para os pecadores, estendeu a mão aos esquecidos. Sua cruz não era um altar de sangue, mas um símbolo de transformação. A verdadeira salvação que ele ensinou não está em dogmas, mas em despertar. Despertar para o fato de que você não está separado de Deus, que o reino dos céus não é um lugar, é um estado de consciência, e que o maior milagre não é o perdão dos pecados, mas a lembrança de quem você realmente é. A boa nova não é que alguém morreu por você, é que você pode viver plenamente, aqui e agora, em unidade com o divino. Essa é a verdade que liberta, e ninguém pode tirá-la de você.